Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 6 de abril, para trazer até você o ensino da Palavra de Deus. Um tema tão importante que nós vamos falar hoje sobre o Consolador Espírito Santo. E eu gostaria, antes de começar a leitura dos textos e falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o glorioso Espírito Consolador, e a importância de termos com Ele comunhão e um relacionamento, eu gostaria de convidar você aí onde você está, na sua casa, ou na empresa, ou dentro de um carro, nós fazermos uma oração. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar agradecendo a Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pela provisão diária das nossas vidas, pela nossa salvação. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai glorioso e Pai bendito, nessa noite de segunda-feira, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer, Pai. Te agradecer porque durante todo esse dia o Senhor esteve conosco, o Senhor nos guardou, o Senhor nos amparou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guiou, e nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e por Tua graça infinita. E eu quero aqui pedir ao Senhor, abençoa esse momento que nós vamos passar juntos. Que cada pessoa que está nos assistindo sinta a Tua presença, que seja derramado sobre eles a Tua unção, o Teu amor, a Tua graça, que o maravilhoso Mestre Consolador Espírito Santo manifeste o seu poder e dê a cada um o entendimento revelado da Tua palavra, e que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu quero convidar você nessa hora a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Capítulo 14, a partir do versículo 16. Nesse capítulo, Jesus está ali alertando, inclusive ele alertou Pedro no capítulo 13, sobre o fato de que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse 2. E aí então Jesus começa a confortar o coração dos discípulos, porque estava chegando o momento da sua morte e crucificação na cruz. E eles precisavam ser encorajados para compreenderem a razão pela qual Cristo estaria morrendo naquela cruz, para nos redimir dos nossos pecados e dar a cada um de nós a salvação e a redenção. E então, a partir do versículo 16 do capítulo 14, Jesus começa a falar do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, um assunto até esse momento estranho aos discípulos. Olha que interessante. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que que Ele fala outro Consolador? Porque Jesus caminhou com eles durante 3 anos. E durante esses 3 anos, Jesus foi o paracleto deles, foi o mestre deles, foi aquele que confortava eles, que fortalecia eles, que ensinava eles, que ajudava eles. Quando Jesus fala da sua morte, quando Jesus fala da sua partida, eles ficaram muito tristes, inseguros, desanimados, preocupados. E então Jesus diz, não fiquem assim, eu vou,
mas vocês não vão ficar órfãos, pois eu vou enviar o outro Consolador até vocês, para que esteja para sempre convosco. Aí ele fala no verso 17, quem seria esse outro Consolador? Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Como é que Jesus iria voltar para eles? Na pessoa do Espírito Santo, representado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo Consolador. Aí ele diz o seguinte, a partir do versículo 26, pula para o 26, ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus está prometendo, assim que ele morresse na cruz pelos nossos pecados e ressuscitasse, ele enviaria o Espírito Santo Consolador para estar para sempre com os discípulos. Interessante essa promessa. Isso é uma promessa que Jesus fez, não somente para os seus discípulos na época, mas ela se estende a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador e decidem seguir a Cristo, decidem ser discípulos de Cristo. Isso se estende a todos, os que creem no Evangelho, os que creem em Jesus Cristo. E é interessante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Jeremias que viveu vários séculos antes da vinda de Cristo. Ele que viveu na época da lei. Ele que viveu na velha aliança, no Velho Testamento. Deus usa ele, o Espírito Santo, inspira o profeta. E ele fala a respeito dessa nova aliança, desse novo tempo que viria, onde o Espírito Santo seria enviado a todos. Olha que interessante, ele diz o seguinte, Jeremias 1, versículo 31. Ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele diz, olha, virá um tempo, está chegando, em que eu vou estabelecer uma nova aliança com Israel. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que promessa maravilhosa! No Velho Testamento, na Velha Aliança, o tabernáculo era dividido em 3 partes. O lugar santo dos santos, que só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e com o sangue do cordeiro,
para oferecer sacrifício em expiação pelo pecado do povo e pelo próprio pecado. Havia também um lugar santo que somente os sacerdotes podiam entrar para oferecer os sacrifícios dos cordeiros em favor de cada família. E havia o átrio. O átrio era o lugar dos leigos, era o lugar onde ficava o povo, o átrio dos homens e o átrio das mulheres. E eles podiam adorar somente de longe. E o Espírito Santo, ele não podia habitar no coração de ninguém da velha aliança. Ele apenas vinha e ungia o rei, ou o sacerdote, ou o profeta, capacitando eles a exercer o ofício. Se era o rei, ele recebia uma unção, era uma unção que o capacitava a exercer o reinado. Foi assim com Saul, foi assim com Davi, foi assim com Salomão e com todos os demais reis. Também ele vinha e ungia os sacerdotes para exercer o sacerdócio e também ungia os profetas, como ele ungiu o profeta Samuel, ele ungiu o profeta Elias, ele ungiu os profetas Eliseu e os demais profetas, Jeremias, Isaías. Agora aqui, nesse texto de Isaías, ou de Jeremias, capítulo 31, verso 31 em diante, ele está fazendo uma promessa de que Deus iria estabelecer uma nova aliança. Uma aliança onde todos poderiam conhecer a Deus, desde o menor até o maior. Uma aliança onde Deus escreveria, gravaria a sua palavra, não mais em tábuas de pedra, mas na mente e no coração do povo. Olha que interessante. E todos poderiam conhecer o Senhor. Eu quero ler também um texto do capítulo 36 do profeta Ezequiel, que viveu mais ou menos no mesmo tempo de Jeremias, com algumas diferenças de anos. Viveu também na velha aliança, viveu também na época da lei, e ele aqui é usado por Deus para também falar sobre a nova aliança que seria estabelecida e a diferença que haveria no modo como Deus iria se relacionar com as pessoas na nova aliança, muito diferente da forma como ele se relacionava na velha aliança. Ele diz o seguinte, ele faz uma promessa aqui, tomar-vos-ei, verso 24, entre as nações, de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e vós ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, preste atenção, colocarei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que interessante, ele diz que nessa nova aliança, ele tiraria de nós o coração de pedra, que representa aquele espírito morto, preso à velha natureza adâmica, e nos daria um coração de carne, representando aqui um espírito vivificado, um espírito que nasce de novo, pela nova vida, a vida de Deus, a natureza de Deus. E ele diz, e em razão desse novo nascimento, eu vou colocar dentro do coração de vocês o meu espírito, e então vocês vão andar na minha palavra, vocês vão andar na minha lei. Olha só que maravilha. Por isso que, voltando aqui ao texto de João, no capítulo 14, então Jesus aqui fala, sobre o Espírito Santo.
que ele não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo seria enviado a eles após a morte e ressurreição de Jesus. E no capítulo 16, gostaria que você abrisse, no livro de João, capítulo 16, ele continua falando do Espírito Santo. Ele diz aqui, olha que interessante, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando o Consolador vier, verso 8 do capítulo 16, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E eu tenho ainda muita coisa que dizer, mas vós não podeis agora suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor está prometendo aqui. Jesus está dizendo, olha, se eu não for ao Pai, eu não posso enviar o Consolador. Só quando eu for, eu vou poder enviar o Consolador. O que Jesus está dizendo? Olha, quando eu morrer na cruz, quando Jesus morre na cruz, ele faz uma última declaração no mesmo livro de João, no capítulo 19, versículo 30. Antes de expirar, antes de entregar o seu espírito, antes de morrer, Jesus dá um último grito dizendo, está consumado. Quando ele faz essa declaração, encerra-se ali a velha aliança, o velho testamento, e em dar-se início a uma nova aliança, a um novo testamento entre Deus e os homens. E aí Jesus sobe ao Pai, e ali ele é glorificado, e recebe um corpo glorificado, incorruptível. E ele recebe toda a glória, todo o poder. E então, lá do céu, ele envia o Consolador. Olha que interessante. Então, quando Jesus sobe, ressuscitado, ele é glorificado. E então, ele pode enviar o Consolador. Olha que interessante. Quando Jesus ressuscita e recebe esse corpo glorificado, ele desce e fica 40 dias na companhia dos seus discípulos. Primeiro ele se revelou a Maria, ele se revelou a Maria Madalena, a sua mãe, né, que gerou ele, Maria. Depois ele se revela aos discípulos em Emaús, se revela a Pedro, se revela a João e a todos os seus discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, que se suicidou, que depois foi substituído por Matias, lá em Atos. E Jesus fica durante 40 dias com eles, fazendo relembramentos de tudo aquilo que ele havia ensinado durante esses 3 anos. Mas olha que interessante, no mesmo livro de João, no capítulo 20, Jesus aparece aos seus discípulos no versículo 19, e ele diz assim, olha só o que diz o texto: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles
e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha que interessante. Nesse momento aqui, em João 20, 22, Jesus sopra sobre eles e diz para eles: receba o Espírito Santo. O que significou isso aqui? Significou o novo nascimento dos discípulos. É impressionante, mas é uma grande verdade. Eles ficaram 3 anos seguindo a Jesus, 3 anos, mas eles não eram nascidos de novo no seu coração, porque Jesus ainda não havia feito a expiação pelos nossos pecados. O novo nascimento só foi possível após a morte vicária, substituta de Cristo, após a consumação da obra redentora de Cristo em favor da humanidade e da sua ressurreição dentre os mortos. A partir desse momento, os discípulos nascem de novo e recebem o Espírito Santo como habitação dos seus corações. Por isso que em Lucas 24, 45, diz o texto que se abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Olha que interessante. A cegueira, o véu foi arrancado. Paulo diz, quando as pessoas se convertem, 2 Coríntios 3, o véu é arrancado. Por que o véu é arrancado? Por que a cegueira é arrancada? Porque nós recebemos o Mestre, Espírito Santo, para habitar em nossos corações. Então, o primeiro passo para uma pessoa ter comunhão e se relacionar com o Espírito Santo é nascer de novo no seu coração. É necessário nascer de novo no nosso espírito, sermos libertos da velha natureza, sermos libertos da lei do pecado e da morte pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo no nosso coração, é arrancado a natureza velha de Adão, que nós herdamos do nosso pai Adão, e é colocado em nós a vida de Deus, a natureza de Deus. E o Espírito Santo vem habitar em nossos corações. Por isso que a palavra diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita agora no nosso coração nascido de novo, recriado por Deus. E agora nós nos tornamos a habitação do Espírito, a morada de Deus, o tabernáculo de Deus na terra. Agora, o primeiro passo é o novo nascimento. É você entregar sua vida a Cristo, nascer de novo, receber um novo coração e receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. Agora, não para por aí. O novo nascimento é o primeiro passo. Agora, se você abrir, vai 2 páginas para frente, vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus ainda está com eles, porque ele ficou 40 dias com eles após a ressurreição, fazendo relembramentos, consolando eles, reforçando diversas verdades e dando a eles a missão, a grande missão, que é a missão que todos nós temos, de ir por mundo todo, pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Entretanto, no capítulo 1 de Atos, Jesus diz o seguinte para eles, olha só, no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois desses dias. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus deixou claro que eles não deveriam sair para pregar o Evangelho, sair para fazer missões, sem antes receber o poder do Espírito Santo. O batismo no poder do Espírito Santo. E essa é uma experiência que está disponível para você também, para mim, para todos nós. E Jesus mandou que eles ficassem orando lá no cenáculo, até que do alto descesse o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Olha só no capítulo 2, e eles obedeceram. Eles não saíram para pregar sem primeiro receber esse revestimento do poder. Capítulo 2 de Atos, verso 1 em diante, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Olha que interessante. O Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, batizou eles com poder, revestindo eles com poder, com autoridade, e deu a eles o dom de orar em outras línguas. Olha que interessante. E todos passaram a falar em outras línguas. Isso é interessante. E eu queria falar um pouquinho com você sobre o dom de orar em línguas. Esse dom maravilhoso. A primeira evidência do batismo com o Espírito Santo, além do poder para testemunhar de Cristo, o maior objetivo do batismo com o Espírito Santo é nos revestir de poder, de ousadia, para que sejamos testemunhas de Cristo, para que possamos pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia, e ganharmos almas para Cristo. Agora é interessante, a segunda evidência do batismo com o Espírito Santo é o dom de orar em línguas. Agora, por que que todo aquele que é batizado no Espírito recebe o dom de orar em línguas? Por que o dom de orar em línguas? Eu quero colocar aqui para você a importância da prática da oração em línguas. Porque não basta você receber o poder do Espírito Santo e você naquele momento ali chorar, falar um pouco em línguas, se emocionar, sentir um poder na sua vida e parar por aí. Não. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas, é para que você, a partir desse momento, possa praticar essa linguagem tão poderosa, essa linguagem tão maravilhosa, que é o dom de falar em outras línguas. E o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, mais ainda o apóstolo Paulo, nos ensina sobre o valor de orar em línguas. E por que que Deus nos deu esse dom? O maior propósito desse dom é para possibilitar a comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo que habita em nós. Porque uma das funções do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Uma das funções do Espírito Santo é dar a nós o entendimento da palavra de Deus, nos ensinar a mente de Cristo, dar revelação, dar entendimento dos mistérios do reino, que Paulo chama Cristo em nós, a esperança da glória.
Porém, embora nós tenhamos nascido de novo, nossa alma não nasceu de novo, assim como o nosso espírito. Ela precisa passar por um processo de renovação, de purificação, de transformação por meio da palavra de Deus, por meio do amor, da paz e do gozo do Espírito e da unção do Espírito. Entretanto, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que a nossa mente natural, ela não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito. Aonde habita o Espírito Santo? No nosso espírito recriado. E ele quer transferir toda essa sabedoria, todo esse entendimento, toda essa revelação da vontade de Deus, do propósito de Deus, da herança da nova aliança, as verdades preciosas da mente e do coração de Deus para o nosso coração. Porém, a nossa mente tem dificuldade de assimilar, tem dificuldade de entender. Então, Deus foi muito inteligente. Ele criou um idioma, ele criou uma linguagem sobrenatural que possibilita o nosso espírito se conectar ao Espírito Santo. O nosso espírito ter comunhão direta com o Espírito Santo e receber revelação e receber entendimento do coração de Deus para o nosso coração via oração em línguas. Olha que interessante aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Abra a tua Bíblia comigo. Paulo diz o seguinte: porque quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Olha que interessante. Paulo está ensinando aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito fala mistérios, mistérios com o Espírito Santo. Então há uma troca de comunhão, uma comunicação direta do nosso espírito com o Espírito Santo, do Espírito Santo ao nosso espírito. E que mistério é esse? Paulo diz em Colossenses 1, verso 26 e 27, que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações passadas, agora Deus dá a conhecer quais sejam as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Através da comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo, na prática da oração em línguas, nós vamos recebendo todo o entendimento do que significa Cristo por nós, morrendo na cruz, operando a nossa salvação, operando a nossa redenção, Cristo em nós, habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, e Cristo se manifestando através de nós, através dos dons, através da sabedoria e através do poder do Espírito Santo. É Cristo por nós, é Cristo em nós e Cristo vivendo e se manifestando através de nós. Todo esse mistério, toda essa sabedoria, toda essa revelação nos é dada através do Espírito Santo, quando nós temos comunhão com Ele, na prática da oração em línguas. Por isso que no versículo 14, ele diz, olha lá, ele diz o seguinte: aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Parte A do versículo 4. Quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo na sua fé santíssima. Olha que interessante. Por que que quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos na nossa fé? Porque quando você ora em línguas, você vai receber toda a revelação, todo o entendimento desse mistério que é Cristo por você, Cristo vivendo em você e Cristo se manifestando ao mundo através de você.
Que maravilha! Que maravilha esse dom! É o único dom que você edifica a si mesmo. Todos os outros dons é para edificar a igreja. Esse é um dom que edifica a própria pessoa que pratica a oração em línguas. Por isso que é o único dom que você pode e deve orar quanto tempo você quiser, onde você quiser. Não precisa esperar você estar num culto cheio da unção de Deus para você orar em línguas. Uma vez que você recebe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência e o dom de orar em línguas, esse dom acompanha você por resto da sua vida. E você deve orar pela fé, orar em línguas, ainda que as suas emoções não estejam acompanhando, porque o apóstolo Paulo diz no versículo 14 do próprio 1 Coríntios 14, ele diz: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. É aí que está a dificuldade de muitas pessoas. Quando nós oramos no nosso próprio idioma, na nossa língua portuguesa, nós oramos, mas a nossa mente, o nosso intelecto controla aquilo que nós estamos falando. Nós estamos conscientes do que estamos falando com Deus. Quando oramos em línguas, nosso intelecto, nossa mente não controla aquilo que estamos falando com Deus. Por isso que vem a dúvida: será que eu não inventei essa linguagem? Será que eu não estou copiando de alguém? Por quê? Porque o nosso intelecto, a nossa mente está infrutífera, está sem o entendimento desse mistério que está sendo falado entre o Espírito Santo e o nosso espírito. E Deus fez isso de propósito. Primeiro, para que Satanás não venha interferir na nossa oração. Por isso que ele fica confuso, ele fica perturbado quando você persevera na prática da oração em línguas, porque ele não faz ideia dessa oração, do que está acontecendo nessa oração. E também não tem interferência da nossa alma, para que a nossa vontade carnal não venha interferir nos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que ora segundo a vontade e segundo o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, quando nós oramos em línguas, não há interferência do maligno e não há interferência da nossa vontade carnal. Por isso que é uma oração perfeita. Agora, abra comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, você está no capítulo 14, vai para o capítulo 2. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala sobre os mistérios e sobre o Espírito Santo. Capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 6, ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria de Deus em mistério. Olha só. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que interessante. Ele está falando de um mistério, de uma sabedoria que ninguém do Velho Testamento conheceu, compreendeu. Esse mistério de Cristo. Cristo por nós. Cristo em nós e Cristo através de nós. Esse é um mistério que nenhum dos poderosos havia conhecido. Ele diz: mas aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, coração não percebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, olha o verso 10. Mas Deus revelou esse mistério a nós através do Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas penetra, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Ele está dizendo, assim como o espírito humano sabe as coisas dos homens, o Espírito de Deus perscruta as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo conhece como terceira pessoa da Santíssima Trindade. São 3 em 1. Ele conhece toda a sabedoria de Deus, todo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, todo o conhecimento, toda a ciência. E Ele quer revelar a mim e a você todo esse conhecimento, toda essa ciência. Como que o Espírito Santo vai fazer isso? Através da comunhão do nosso espírito recriado com Ele, com o Espírito Santo, na prática da oração em línguas. E uma das funções do Espírito Santo é nos revelar tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo. Tudo aquilo que nos foi dado como herança eterna, por meio da obra redentora consumada de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação e no Pentecostes. Nós precisamos nos identificar com a crucificação de Cristo, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, com a sua glorificação e com o Pentecoste, recebendo o poder do Espírito Santo e o dom de orar em línguas. E aí a mente de Cristo vai ser transferida para o nosso espírito. A sabedoria de Deus, os mistérios de toda a ciência de Deus. E também o Espírito Santo vai revelar a nós qual é o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O único que conhece, nos mínimos detalhes, todo o plano e todo o propósito de Deus para as nossas vidas é o Espírito Santo. Porque no livro de Deus, Salmos 139, 18, foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o Espírito Santo, quando Deus, lá na eternidade passada, programou, projetou e escreveu todos os nossos dias e estabeleceu um propósito lindo, eterno para a nossa vida. Quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo conhece, nos mínimos detalhes, todo o plano e todo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só há uma maneira de conhecer o propósito pelo qual nós nascemos, tendo comunhão com o Espírito Santo. Só há uma maneira de conhecer a mente de Cristo, de conhecer a ciência, a sabedoria, o entendimento do que significa Cristo por nós, do que significa Cristo vivendo em nós através do Espírito Santo e do que significa Cristo se manifestando ao mundo através de nós. É através da comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo. E quando nós oramos em línguas, além de receber a revelação dos mistérios de Deus, nossa fé é poderosamente edificada. Judas, verso 3, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela vossa fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela edificação, pelo crescimento da nossa fé, pela consolidação da nossa fé. E no versículo 20 ele nos ensina como fazer isso. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em línguas, orando no Espírito Santo. Por isso que quando você ora em línguas de maneira disciplinada,
de maneira perseverante, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A oração em línguas vai levar você a um novo patamar de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Você vai começar a ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, receber revelações da palavra no teu coração. Vai começar a ficar claro dentro de você qual é a vontade e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Sua fé vai se fortalecer poderosamente. Você vai conseguir vencer a dúvida, o medo, a ansiedade, a incredulidade. E você vai começar a ser poderosamente usado por Deus. Deus vai começar a te usar de uma maneira como você nunca imaginou antes. E outra, a importância da oração em línguas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo diz que quando nós oramos em línguas, nós estamos orando os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo em nosso favor. Diz o texto que o Espírito Santo, ele intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, gemidos inteligíveis, que a mente não consegue compreender. Quando você persevera na prática da oração em línguas, o Espírito Santo vai transformar esse momento de oração em línguas em gemidos intercessores em teu favor. E ele vai sondar o teu coração. E ele vai te ajudar a vencer suas fraquezas. A palavra fraqueza no original quer dizer impossibilidade de produzir resultado. Todos nós temos fraquezas. E somente através da força, do poder do Espírito Santo, nós conseguimos vencer essas fraquezas. É somente no poder do Espírito. Não adianta você tentar vencer suas fraquezas pela tua própria força de vontade. É importante ter força de vontade? É, mas a nossa força humana, ela é limitada. Nós precisamos unir a nossa força de vontade, praticar a oração em línguas, ter comunhão com o Espírito Santo e depender da força dele, do poder dele, da unção dele. É pelo poder do Espírito Santo que a gente vence hábitos carnais, hábitos pecaminosos. É pelo poder e a unção do Espírito Santo que a gente vence pensamentos negativos, que a gente vence a insegurança, a baixa autoestima, os complexos, a dúvida, a incredulidade, o medo, a ansiedade. É pelo poder do Espírito que habita em nós. Maior é aquele que habita em você. E ele está aí não para te acusar. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo não foi enviado a habitar em você para te acusar, para te humilhar. Quem faz isso é Satanás. O Espírito Santo é teu melhor amigo. E por ser teu amigo, ele revela os segredos do coração de Deus. Ele é o teu paracleto. Ele é o teu advogado. Ele é o teu ajudador que te ajuda a vencer fraquezas. Ele é o teu mestre que ensina a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a mente de Cristo. Ele também te guia a toda a verdade. Ele ensina você a tomar decisões no dia a dia. Ele te encoraja a todo momento. Ele renova sempre as suas forças como a da águia. Por isso que o apóstolo João diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Depois de aceitar a Cristo, a decisão mais importante que nós, como cristãos, podemos tomar é nos entregar à comunhão do Espírito Santo e à comunhão com a palavra. Orar em línguas para ter comunhão com o Espírito Santo, examinar e meditar a palavra para receber sabedoria, conhecimento e edificação. E Isaías capítulo 28, versos 11 e 12 diz que por lábios gaguejantes falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Quando você persevera na prática da oração em línguas, você vai entrar num ambiente de paz. Você mesmo vai ficar surpreso. No meio da tempestade, Jesus dormiu naquele barco.
E os discípulos ficaram abismados. Como pode ele conseguir dormir num barco que estava à deriva? E Jesus os repreende pela falta de fé, repreende a tempestade, vem uma grande bonança. E ele diz em João 14, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós oramos de maneira perseverante na oração em línguas, nós conseguimos entrar nesse ambiente de paz, nesse descanso. E a paz é uma arma poderosa contra Satanás. A paz, ela gera estabilidade, segurança. O inimigo não consegue nos enganar, nem nos oprimir, nem nos manipular quando nós estamos debaixo dessa paz, desse descanso. E um dos princípios que leva você nessa paz é a prática da oração em línguas. Por isso, meu amado irmão, quanto mais você orar em línguas, mais consciente você vai ficar da presença do Espírito Santo no teu coração. Mais íntimo você vai ficar dele. Por isso eu quero aqui encorajar você. Ore em línguas. Busca essa comunhão com o Espírito Santo. Dedica o teu tempo na prática da oração em línguas. E se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é muito simples. Se você já aceitou Jesus, se você já nasceu de novo, você pode fazer uma oração agora mesmo comigo. Aonde você estiver, dobre os teus joelhos. E eu quero primeiro te dar umas orientações. Nós vamos orar para o Espírito Santo descer sobre você agora. E descer com o batismo com o Espírito Santo. E quando eu disser para você, nesse momento, receba o Espírito Santo, você vai parar de falar em português. E você vai colocar voz nessa linguagem que virá na sua boca. Que o Espírito Santo vai te dar essa habilidade. E aí você esquece a tua mente, os teus pensamentos. Abre a tua boca e começa a falar em outras línguas que o Espírito Santo vai conceder. Por isso que é pela fé que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. É pela fé que a gente ora em línguas. Porque a nossa mente natural, ela não entende. Por isso ela vai questionar. Que língua é essa? Como que eu vou falar? Esquece o como. Quando eu disser para você, receba agora o batismo com o Espírito Santo, ore em outras línguas, você vai começar então a dar voz. Talvez vai sair uma sílaba, 2, 3, né? Não importa. Aí você vai começar a perseverar nessa prática da oração em línguas. E Deus vai te dando outras linguagens. E você vai ampliando essa comunicação do teu espírito com o Espírito Santo. Fecha os teus olhos agora. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu de ensinar a respeito do Espírito Santo e a respeito desse dom maravilhoso chamado oração em línguas. Pai, essas pessoas que acabaram de me ouvir e que estão agora ajoelhadas nas suas casas, estão aí sedentas por receber o poder e o batismo com o Espírito Santo. Vem sobre elas agora. Eu invoco, na autoridade do nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo sobre a tua vida. Você que está aí, receba agora o Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o dom de orar em línguas. Agora, em nome de Jesus, seja cheio da unção, seja cheio do poder do Espírito, do dom de orar em línguas, e receba agora, em nome de Jesus. Comece a falar agora, meu amado. Comece a falar pela fé. Comece a dar voz a essa linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Não duvide. Comece a orar baixinho, em línguas. Em nome de Jesus. Dê voz, dê voz. O Espírito dá a linguagem, mas é você que abre a boca e libera com a sua voz essa linguagem sobrenatural que vai te edificar, que vai criar um canal de comunicação e comunhão entre o teu Espírito e o Espírito Santo. Maravilhoso!
Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus seja derramado no teu coração, que a graça e a paz de Jesus seja ministrada na tua vida, a comunhão do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, que você tenha uma noite gloriosa na sua vida, que você durma em paz, confiando no Senhor, porque Deus é que te cuida de você todos os dias, Deus é que te protege, você e a sua família. Confia em Deus, descanse em Deus. Há um Deus todo-poderoso que cuida de você, que zela pela tua vida. E até amanhã, terça-feira, 7h30, estaremos novamente juntos com uma palavra poderosa do coração de Deus para a sua vida. E eu quero também aproveitar aqui e essa liberdade que eu tenho com os meus amados irmãos. Você, a pedido de alguns irmãos, você que deseja abençoar a Igreja Evangélica Helena Maria, porque a gente continua aberto aqui, fazendo o nosso trabalho social, atendendo as pessoas. Nós não temos culto com aquela massa, presença de pessoas, mas nós estamos funcionando e trabalhando e fazendo a obra, dando assistência às pessoas, fazendo um trabalho lindo social, com as 17 ONGs, com as famílias carentes. Se você deseja abençoar com uma oferta, com os seus dízimos, a nossa igreja, Igreja Evangélica Helena Maria, tem conta no Bradesco, a agência 7695, agência 7695, e a conta corrente 23.880, dígito 5. 23.880, dígito 5. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até amanhã, terça-feira, 7h30. Um abraço no coração de todos.